Olá a todos do portal Clique PB. O assunto hoje é maconha. E para conversar com a gente sobre isso, esse assunto tão importante, vamos dizer assim, controverso, que envolve muitos mitos, né? Está em voga essa palavra mito. Vamos conversar hoje com Júlio Américo, ele que é o presidente da Liga Canábica. Júlio, prazer ter você aqui hoje. Eu queria começar perguntando a você, maconha é remédio? Sim, isso aqui é muito claro para a gente, a partir da nossa experiência, a partir dos estudos que a gente fez, dos usos tradicionais, dos registros que a gente tem na história da humanidade. É uma planta que convive com a humanidade desde os seus primórdios, desde que se inventou a agricultura. 10 mil anos antes de Cristo você já tinha. E já há 2.700 anos de Cristo você tem os primeiros registros da maconha como remédio, indicado para inflamação, para dores, essas coisas, já na China antiga e outros registros, tanto na Índia também. Né? Essa sua história com a Liga Canábica, conta pra gente um pouquinho, como surgiu isso, foi uma coisa familiar, como é que foi isso? Sim, sim. Primeiramente, em 2014, né, eu tenho um filho que ele, por uma negligência médica, ele ficou com sequelas muito sérias no cérebro e ele, a partir dos 3 meses de idade, ele começou a apresentar crises constantes de epilepsia, né? Epilepsia grave, ele tinha entre 30 e 40 crises epiléticas por dia, a gente não sabia mais o que fazer, já tinha tentado todo tipo de remédio. 40 crises? 40 crises em média ele tinha por dia, era devastador. E como você ficou sabendo que estava se usando a cannabis para esse fim, né? Para melhorar a qualidade de vida, poderia melhorar a qualidade de vida dele? Ah, sim, sim. Nós tivemos uma reportagem num programa de uma TV nacional aqui, e um programa nacional falando da experiência de um casal lá em Brasília que tinha importado clandestinamente e tinha sido preso isso aí. Aí deu uma polêmica porque a filha dele estava com as crises convulsivas controladas e voltou a ter crise de novo. E fizeram um vídeo, que esse vídeo bombou na internet e esse programa chamou. A partir desse programa a gente teve contato com essas pessoas lá e aí a gente disse, por que não a gente também? Né? E aí foi quando a gente começou a procurar outras pessoas, entendendo que essa não era uma questão particular minha, mas que outras pessoas poderiam ser beneficiadas com o uso medicinal da maconha e a gente foi atrás, né? Fomos o primeiro estado Sim. a ter uma ação civil pública, a primeira ação coletiva no estado, que poderia importar sem a autorização da Anvisa, sem precisar. Até hoje a gente importa sem autorização, só que a gente está começando a usar também outros óleos aqui pelo Brasil. Quando seu filho começou a usar isso, qual foi o resultado que você sentiu? Olha, a gente começou a sentir uma diminuição nas crises logo. Nas primeiras semanas de uso, a gente já teve uma diminuição de quase 50% nas crises dele. Com o tempo, a gente foi adaptando o uso, vendo qual era a planta, a variedade de cannabis que melhor se adequava à realidade do meu filho, à realidade clínica dele. E aí a gente foi adaptando e à medida que a gente foi adaptando, foi tendo mais sucesso e foi aos poucos tirando os remédios que já estavam produzindo efeitos colaterais como pancreatite, hepatite medicamentosa, descompensação nas taxas do rim, no funcionamento do rins. Então meu filho provavelmente não ia chegar à idade que ele está hoje. Ele ia morrer antes porque era muito difícil lidar com isso. Você né? citou que eram 40 crises. Como é que está hoje a situação dele? Pronto. Hoje meu filho não toma nenhum anticonvulsivante. É muito importante que as pessoas que nos assistem aí, elas vejam que milagre é esse, né? Ele não toma mais nenhum anticonvulsivante e ele saiu de uma média de 30 a 40 crises por dia para hoje estar com uma crise com menos de 1 minuto a cada 10 dias. Ele está andando, ele não usava as mãos, está usando as mãos, ele não controlava o pescoço nem a coluna dele, hoje ele controla, ele atende a estímulos, ele já compreende um pouco, expressa sentimentos, compreende um pouco a relação. Meu filho está vivo, meu filho está vivendo, está se relacionando com a gente e ele vivia como um vegetalzinho em cima de uma cadeira de roda. Outra coisa, Júlio, existe um preconceito muito grande em torno da maconha. Como foi que você enfrenta esse preconceito e como é que o poder público lida com a sua... Porque assim, quando você chega para um político e fala, eu tenho aqui essa bandeira, muita gente se afasta. Existem pessoas que abraçam essa causa aqui na Paraíba? Sim, sim. No início foi muito difícil para a gente. No início, assim, foi enfrentar, desbravar
um horizonte que a gente não tinha, um caminho que a gente não tinha entrado ainda. A gente não tinha médico que quisesse prescrever. Tinham médicos que eles diziam para a gente que se a gente fosse usar, ele não acompanhava mais o filho da gente. Isso aconteceu com a gente e com várias pessoas ao redor da gente. E hoje a gente tem um monte de médicos que passaram a usar a partir da gente. Hoje a gente sabe mais de maconha para fins medicinais do que qualquer médico que tem aí, a não ser aqueles que pesquisam maconha medicinal, que entraram nesse âmbito para pesquisar, aí eles desenvolveram mais. Mas a gente teve que estudar sozinho, a gente que ir atrás sozinho, e hoje a gente tem um apoio social significativo, tanto de gestores públicos. Ora, a gente já fez sessão especial na Câmara de Vereadores de João Pessoa, na Assembleia Legislativa, já teve reuniões com a reitora da UFPB, já deu palestras, vários seminários, vários simpósios dentro da UFPB, em Campina Grande, aqui em João Pessoa, na UFCG, na UEPB, e já fizemos, hoje a gente faz palestra também em outros estados, já tivemos no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, na UFBA, então hoje a gente tem assim, uma credibilidade que foi conquistada a partir desse empoderamento da gente acreditar na gente e romper com a relação hierárquica que diz que o médico é quem sabe tudo e eu não sei nada. A gente agora tem o que dizer. Outra coisa, existe um preconceito muito grande também relacionado a maconha em si, a coisa ilegal da maconha, né? Maconha é ilegal, maconha dá cadeia. Durante muitos e muitos anos, muita gente foi presa por tráfico e por consumo, hoje está menor. Eu queria saber de você o que é que você acha do uso recreativo e da descriminalização da maconha. Olha, primeiro é importante a gente fazer uma observação aqui que ela pressupõe essa discussão. A gente tem pelo menos 5.000 anos já de registro da cannabis como uma erva medicinal, e se você for para os usos ritualísticos, celebrativos, você tem há mais de 10.000 anos. Aí você encontra. Agora, recentemente, inclusive, encontraram indícios de que se tinha uso há 2.500 anos antes de Cristo, já o uso fumado da maconha, inclusive. Que é o mais famoso, né? Que é o mais conhecido. Só que nas comunidades tradicionais, o que a gente percebia é que não tinha essa categorização. Uso recreativo, uso medicinal, uso religioso ou qualquer outro uso, né? O que a gente percebia é que as pessoas, aquela comunidade se relacionava com a planta. E ora aquela comunidade se relacionava numa experiência com a erva medicinal, através dos raizeiros, dos herveiros, das rezadeiras, dos pajés, que eram os médicos populares que contavam com uma história ancestral já de relação com essa planta. Ora, essas comunidades tinham uma experiência religiosa com a planta, muitas tinham experiências ritualísticas. A gente tem vários registros na história da humanidade desse tipo de uso. Outras com uma forma celebrativa. Os índios faziam várias celebrações, comunidades indígenas aqui no Brasil hoje, quilombolas, comunidades tradicionais, inclusive têm o uso da cannabis incorporado à sua cultura. Então, não se tinha essa categorização. Essa categorização veio já depois que começou a medicina se distanciar dessa ancestralidade, né? Esse uso tradicional. E aí eu preciso categorizar para eu dizer o que é meu, o que eu condeno, o que eu aprovo. E hoje a indústria farmacêutica toma conta desse mercado e está de olho nesse mercado aqui no Brasil principalmente, e eles querem isolar os componentes e querem colocar a planta como se fosse uma coisa à parte. E a planta é o demônio, aí tem uma substância lá que pode ser positiva. Isso aqui é um mito, é uma mentira, é muito mais para você ganhar mercado, para preservar a reserva de mercado deles e para colocar as pessoas à disposição deles, sendo controlados por eles e não devolver essa planta à sociedade. Entendi. Vocês participaram recentemente de um seminário internacional sobre cannabis terapêutica. Dessas experiências, o que é que você pode tirar, assim? Porque você falou do anticonvulsionante, né? Que seu filho não toma mais, ou seja, a maconha substituiu isso aí. Sim. O que é que a maconha ainda proporciona no campo terapêutico, medicinal? Olha, é muito importante que as pessoas saibam que o nosso organismo, a maioria dos mamíferos, entre eles o ser humano, o nosso organismo, ele produz substâncias semelhantes aos canabinoides, às substâncias da maconha. Eu acho que todos nós somos um maconheiro em potencial. A gente tem isso aqui dentro, o nosso organismo produz substâncias dentro dele e tem receptores no sistema nervoso central e periférico, por todo o corpo,
para essas substâncias. E esse sistema que o ser humano tem, ele é responsável pelo equilíbrio corporal, pelo que eles chamam de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Ele controla, modula, equilibra todos os outros sistemas do nosso organismo. Aí é responsável pelo humor, pela imunidade, pelo metabolismo, pela propriocepção, todos o sono, o sistema de recompensa do organismo. Então, todas essas funções são controladas hoje por substâncias que são semelhantes aos canabinoides. Por isso que você vê a maconha associada a tantas doenças. Hoje não é só epilepsia. A gente já tem pelo menos 300 patologias com evidências, umas menos consistentes em estudos iniciais e outras já bem consistentes, como a dor crônica, como o combate aos efeitos colaterais de quimioterapia, náusea, vômito. Fome, né, também, que o povo fala da larica o tempo todo. Exatamente, é estimulante do apetite, principalmente para pessoas que têm doenças como AIDS, que é muito difícil essa questão, pessoas que estão se tratando com câncer, que o apetite vai embora, pessoas que têm depressão, pessoas que têm Alzheimer, então já tem evidências bem consistentes disso. E o principal, o uso da cannabis é um uso seguro. Já existe estudos que mostram que a cannabis é menos tóxica, por exemplo, do que o paracetamol para o fígado. E tantas outras substâncias que são mais tóxicas. Durante muito tempo se falou de muitos estudos que não existiam, né? Foi se criado uma série de fake news em torno da maconha. Sim. Por exemplo, se dizia que a cannabis matava neurônios. Isso aqui não é verdade. A cannabis não mata neurônio. Foi feita uma pesquisa que foi publicada no final do ano passado, que foi uma pesquisa pré-clínica com ratinhos, que eles pegaram ratinhos jovens, ratinhos adultos e ratinhos idosos e administraram cannabis por um período, por umas 2, 3 semanas, e depois disso passaram uns dias para deixar a cannabis sair do corpo dele e antes eles fizeram testes de atenção, testes de orientação, testes de escolha, de fuga, que testavam a cognição deles, e perceberam principalmente nos ratinhos idosos que a cannabis otimizava as sinapses e promovia mais concentração, melhor memória, melhor atenção e desenvolvia a parte cognitiva dessas pessoas, inclusive evitando o envelhecimento desse material celular, né, que estava lá. Então a cannabis é boa, inclusive para os idosos usarem também. Nos adultos se percebia que não havia nenhuma alteração e nos ratinhos mais jovens, naqueles que aí tem os grupos de risco, que a gente diz, aí se percebia uma diminuição na função cognitiva com a falta de motivação, com alguma coisa assim. Por quê? Não é que é a cannabis em si, é qual delas. Quando a gente fala de maconha, a gente devia falar no plural, de maconhas. Você tem mais de 3.000 variedades de cannabis hoje testadas. Então, quando se fala maconha causa esquizofrenia, tem plantas de maconha ricas em canabidiol, nessa substância, que tratam a esquizofrenia. Outra coisa, a cannabis não é que causa esquizofrenia. O que existe é uma relação entre cannabis e esquizofrenia. Por acaso, se você tiver na família um histórico de pessoa com esquizofrenia ou na tua história pessoal, isso então pode desencadear se você já tem uma predisposição. Mas se fosse a cannabis causando, nesses tempos, né, na última década, o consumo de cannabis cresceu muito e os casos de esquizofrenia não cresceram na mesma proporção. Pelo contrário, então, há muitos mitos em relação à cannabis que a gente precisa desfazer isso aí para que a sociedade possa tomar posse dessa planta como era há pouco menos de 100 anos atrás na história da humanidade. E dentro de todas essas informações que você passou aí, dá para tratar mais de 300 doenças, existe alguma política pública do governo federal? Como é que esse governo hoje enxerga isso? O que a gente hoje mais discute entre a gente é a falta de políticas públicas. A gente falta regulação que dê acesso às pessoas, o direito de escolha da pessoa. Por exemplo, eu conheço meu filho, eu não daria para meu filho nada que pudesse fazer mal a ele. Então, o Estado precisa confiar no meu direito de escolha. Ele não tem o direito de dizer para mim o que é que eu vou usar ou deixar de usar para tratar meu filho. Porque se meu filho morrer, ele não vai assumir a responsabilidade sobre meu filho, ele tira o corpo fora. Agora ele vai impor qual é o tratamento que eu tenho que dar? Não é possível. Então, a gente defende, inclusive, o cultivo doméstico.
o paciente, um pai, ou cultivar para um pai, para uma mãe, às vezes tem mais de uma pessoa em casa, então nós defendemos que a família tem o direito de decidir Saiu e escolher. alguma decisão sobre isso, sobre o plantio? Veja só, já tem no Senado Federal, tem um projeto de lei do Senado, 514 de 2017, que descriminaliza o cultivo pessoal, associativo e para pesquisa, e aí dá as condições para que, por exemplo, uma universidade pública, pela proposta da Anvisa hoje, que está lá discutindo, só pode empresa. E eles tratam a cannabis como se ela fosse uma substância radioativa, uma coisa extremamente perigosa. Não é, é mito. Eles têm um medo muito grande de se desviar. Mas desviar para quê? Porque quando você vê o desvio, você diz, as pessoas já têm acesso. Hoje isso aqui já está muito facilitado. Você tem plantação em todo canto. Então, não é que as pessoas estão atrás disso. Quem está cultivando o tráfico agora, o que é que a gente precisa? Combater o tráfico. Porque através da proibição, a gente não tem as condições para controlar a qualidade do que é produzido, orientar as pessoas, dar proteção àquelas pessoas que estão usando, boas práticas de cultivo orgânico, sem pesticidas, sem agrotóxicos, sem metais pesados, ver a higiene disso tudo, e tudo isso pode ser providenciado como política pública e não a proibição. No lugar de proibir, a gente quer proteção do Estado, a gente quer informação do Estado, a gente quer acompanhamento do Estado. E a Liga Canábica, qual o trabalho que ela faz? Eu queria antes contar uma historinha que eu estava passando no São João, lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, e uma parente da minha esposa chegou para mim e falou assim, eu preciso ir em João Pessoa que eu quero conhecer a Liga Canábica. Eu queria saber disso, como é que é você receber outras situações, outras pessoas, outros dramas familiares, e como é que a Liga Canábica assiste essas pessoas? E quem se interessar, como é que faz para procurar vocês? Veja só, uma questão muito importante é que a gente fez um trabalho tão forte nesse período, um trabalho de movimento social, em contato com as pessoas, cuidando das pessoas, estando junto com elas, não olhando aquele paciente que chega para a gente como alguém passivo, como um coitadinho, mas como alguém que tem como contribuir, e ele não é uma doença, ele é uma pessoa, então tratar de forma humanizada essas pessoas, estar junto, fazer parceria com ela. Isso aqui fez com que a Liga Canábica tivesse um trabalho que é hoje reconhecido nacionalmente. Esse congresso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente foi e muita gente veio falar com a gente, querendo conhecer o trabalho, de ouvir falar, admirado com o trabalho da gente. Hoje a gente é referência nacional por conta de um trabalho muito sério que a gente faz. E hoje, para alguém, por exemplo, a gente trabalha com 4 linhas básicas. Uma é criação de uma cultura de acolhimento e superação do preconceito. Em eventos artísticos, culturais, discussões em escolas, a gente levar essas informações para formar as pessoas e conscientizar as pessoas acerca disso. Falando, inclusive, dos riscos que existem, porque toda substância tem risco. Toda substância, o café tem riscos, a calabresa que a pessoa come, a linguiça tem risco, a Coca-Cola, muita gente diz que é um veneno e está aí sendo usada por todo mundo e ninguém proíbe. A unha de gato, que é um vegetal, ela é ótima para a imunidade, ela tem outras funções. No entanto, ela pode ser abortiva, então tem um grupo de risco, gestante, não pode usar. Isso aqui é natural. E não é proibindo que se resolve, é informando as pessoas como usar, quais são os efeitos que pode causar e deixando que o outro escolha. Isso aqui é que seria a nossa. E a gente trabalha com essa coisa, produção do conhecimento científico e difusão do conhecimento científico, busca de políticas públicas e de aperfeiçoamento da legislação para dar acesso pleno e que a sociedade tenha essa planta de volta, inclusive com o reconhecimento dos usos tradicionais no Brasil, a gente defende isso. E o apoio os pacientes, aquelas pessoas que precisam da gente, através de acompanhamento, do tratamento, parceria com os médicos que acompanham essas pessoas, dando informações. Vocês fazem reuniões, né, constantes? Sim, acolhendo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui, tinham quase 50 pessoas nessa reunião, e vem pessoas, não só pacientes, mas pessoas da universidade. Na nossa reunião hoje a gente divulga e vem professores de universidade, alunos querendo fazer TCC com a gente, ou com a cannabis. Isso aqui está se proliferando, está florescendo de uma forma que não tem mais volta, meu irmão.
daqui para frente a gente vai... Eu acho que hoje o movimento canábico no Brasil, ele é o movimento, entre os movimentos sociais, o que mais floresce hoje, para além de todas as proibições e para além dessa conjuntura difícil que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Tá aí, a gente conversou com o Júlio Américo, uma aula aqui sobre cannabis, sobre maconha. Júlio, queria agradecer a sua presença, deixar aqui aberto para você poder fazer esse convite, para quem se interessar, quem se identificar, poder procurar vocês. Como é que faz para achar a Liga Canábica? Olha, nós temos uma página na internet, no Facebook, é uma página no Facebook chamada, você procura lá no Facebook, Liga Canábica Paraíba. A gente também tem um Instagram que você bota lá, ligacanábica.pb. E tem o telefone da gente, que atualmente eu disponibilizo o meu telefone, que é o 99813 1050, o prefixo 83 aqui da Paraíba. E aí a gente vai acolher as pessoas, a gente vai explicar isso, e qualquer pessoa. Hoje a Liga Canábica não é uma associação de pacientes, é uma associação de cidadãos e cidadãs, pacientes ou não, que defende o uso terapêutico da cannabis. Tá aí, ficamos por aqui, até a próxima, valeu!